Durante os primeiros tempos da ditadura militar no Brasil, dois rapazes que cursavam a faculdade eram muito unidos. Estavam sempre juntos nas festas ou jogando futebol com a turma do bairro. Os dois eram os melhores jogadores do time, formavam uma dupla que ninguém conseguia parar. A galera brincava dizendo que aquela amizade era coisa demais, mas era só brincadeira mesmo. Henrique era o mais extrovertido dos dois. Gostava de fazer todo mundo rir, tocava violão nas festas e sempre estava com alguma moça diferente por perto. Desde criança, tinha desenvolvido um jeito de lidar com as provocações por causa do sobrenome da família. Quando alguém fazia alguma piada, ele já respondia na lata com outra melhor ainda. Já Túlio era mais na dele, ficava mais tempo com a mesma namorada e preferia ficar observando as brincadeiras do amigo. Henrique estudava cinema e Túlio tinha escolhido jornalismo. Como as duas áreas faziam parte do curso de comunicação, eles estudavam juntos nos primeiros anos da faculdade. Só depois que cada um ia seguir sua especialização. Mas naquela época, as coisas estavam complicadas para quem estudava essas áreas. O governo estava fechando jornais e revistas, perseguindo professores e alunos que se manifestavam contra a situação política. As faculdades de comunicação eram as mais vigiadas porque formavam gente que questionava as coisas, que incomodava quem estava no poder. O governo dificultava tudo para os alunos, mudava as regras do curso toda hora, criava matérias novas que demoravam semestres para concluir. Muita gente levava o dobro do tempo para conseguir se formar. Diante de toda aquela confusão, os pais de Henrique resolveram mandar o filho para os Estados Unidos terminar os estudos. Ele teria que passar pelo menos uns 5 anos longe do melhor amigo, da turma, das festas, das namoradas e principalmente do futebol. Lá o esporte principal era outro, e ele sabia que ia sentir muita falta dos jogos. Antes de viajar, na hora da despedida, Túlio propôs um acordo meio estranho. Naquela época, uma pessoa podia desaparecer do nada e nunca mais ser encontrada se fosse considerada inimiga do governo. Nos Estados Unidos, o problema era outro. Tinha muita violência nas ruas, tráfico de drogas e corrupção na polícia. Para um estrangeiro, as coisas eram ainda mais difíceis. Túlio então sugeriu que se alguma coisa ruim acontecesse com um deles, se algum dos dois morresse, aquele que partisse primeiro deveria aparecer para o outro como uma forma de aviso ou despedida. A comunicação era muito difícil naquele tempo. Ter telefone em casa era luxo de poucos. Só a família de Henrique, que tinha uma boa condição financeira, tinha um. As notícias demoravam semanas para chegar pelas cartas que trocavam. Henrique levou a conversa na brincadeira e disse que ia aparecer na forma de um macaco. Túlio não concordou. Disse que se um macaco aparecesse depois da meia-noite, ele ia ter um treco de susto. Também não podia aparecer com cara de morto, porque ia ser aterrorizante demais. Tinha que ser alguma coisa mais tranquila, um objeto ou um bicho, que não assustasse tanto. Acabaram não definindo nada. Deixaram por conta da imaginação de cada um. Henrique viajou, e Túlio ficou no Brasil estudando. Sem o amigo por perto, as festas perderam a graça e ele nem ia mais jogar bola. Passava a maior parte do tempo estudando. Às vezes ficava acordado até 1 ou 2 da manhã com os livros abertos. O pai dele vivia dizendo para tomar cuidado, que estudar depois da meia-noite podia fazer aparecer uns fantasmas horríveis. Contava a história de um escritor famoso que tinha morrido de ataque cardíaco depois de ver uma aparição enquanto trabalhava de madrugada. Depois disso, Túlio passou a prestar mais atenção no relógio. Sempre que se aproximava da meia-noite, fechava os cadernos e ia dormir. Mas uma noite ele se distraiu e quando olhou para o relógio já passava de 1h da manhã. Só a luz da escrivaninha estava acesa, deixando os cantos do quarto bem escuros. De repente, percebeu um movimento com o canto do olho, perto da porta. Foi virando a cabeça devagar naquela direção. Mesmo com pouca luz,
conseguiu distinguir uma figura meio agachada na penumbra. Conforme seus olhos foram se acostumando com a escuridão, viu que parecia ser um tipo de macaco grande ou um chimpanzé. O bicho estava parado, olhando fixo para ele. O olhar do animal tinha algo de humano demais, uma inteligência que não era normal. Aos poucos, aquele olhar foi mudando, ficando raivoso, cheio de raiva. A boca se contraiu, mostrando dentes enormes com presas afiadas. De repente, a criatura soltou um grito horrível e pulou na direção dele. Túlio acordou sentado na cama, ofegante e suado. Tinha sido um sonho, mas parecia tão real que ele ainda sentia a presença de alguém no quarto. Ficou um tempo sentado, o coração batendo forte, antes de conseguir deitar de novo. Demorou muito para voltar a dormir. Durante os 3 anos seguintes, os 2 amigos continuaram se escrevendo. Henrique contou numa das cartas que tinha conhecido uma moça linda numa festa na casa de um colega brasileiro. O nome dela era Jennifer e eles estavam namorando sério. Ele já tinha conhecido os pais dela e tudo. Túlio respondeu feliz pela notícia, desejando sorte para o casal. 15 dias depois, chegou outra carta. Dessa vez, Henrique contava que tinha entrado para uma sociedade secreta de origem europeia. Segundo ele, era um grupo muito interessante, mas a namorada tinha ficado furiosa com aquela decisão. Eles já tinham brigado várias vezes por causa disso. No final da carta, tinha um relato que deixou Túlio preocupado. Henrique escrevia que numa tarde, quando estava passeando com Jennifer no parque, eles foram atacados por um cachorro enorme. Conseguiram se esquivar, mas o bicho tinha arranhado fundo o ombro dele, deixando 3 buracos grandes. Túlio respondeu dizendo para o amigo ter muito cuidado com essas sociedades secretas europeias, que algumas exigiam rituais muito dolorosos dos membros. Disse também para não esquecer de tomar a vacina antirrábica por causa do ataque do cachorro. A partir daí, as cartas de Henrique começaram a ficar mais espaçadas. Passou a escrever só de mês e meio em mês e meio. Numa delas, contou desconsolado que Jennifer tinha sido morta. Segundo os jornais de lá, ela foi atacada por algum tipo de animal no caminho para a casa dos pais. A fera tinha arrancado um pedaço do pescoço dela, deixando a moça sangrando até morrer na calçada. Talvez fosse o mesmo cachorro que tinha atacado eles no parque. Túlio ficou sem saber o que dizer, tentando encontrar palavras que pudessem confortar o amigo através da escrita. As cartas seguintes de Henrique vinham cada vez mais confusas. Ele escrevia coisas sem muito sentido. Dizia que se via fora do corpo às vezes, que seu sangue alimentava feras que encontrava na escuridão. Quando Túlio pedia explicações, ele mudava completamente de assunto ou escrevia como se estivesse fora de si. Túlio mostrou algumas dessas cartas para os pais de Henrique. Eles só recebiam ligações telefônicas do filho de vez em quando, e nessas ligações, ele sempre parecia bem e alegre. Ficaram preocupados e resolveram viajar para Nova York visitar o rapaz. Numa noite, depois de várias semanas sem notícias do amigo, Túlio estava estudando para uma prova. Se distraiu com os livros e, quando olhou para o relógio, já tinha passado da meia-noite. Começou a fechar os cadernos rapidamente. Foi quando viu algo que o deixou paralisado. Flutuando acima da escrivaninha, estava uma rosa vermelha fresquinha, como se tivesse sido colhida naquele instante. A flor girava devagar em torno do seu caule. Túlio ficou sem ar, sem conseguir se mexer, sem saber o que fazer. Imediatamente lembrou da promessa que tinha feito com o amigo, aquela conversa na hora da despedida sobre aparecer um para o outro se algo ruim acontecesse. O susto aumentou quando percebeu que na ponta da rosa, onde ela tinha sido cortada, estava se formando uma gota de sangue. A gota cresceu e caiu, e então a flor desapareceu da mesma forma que tinha surgido. Túlio teve certeza de que aquilo não era imaginação, não era cansaço, nem sono. Estava completamente desperto e alerta. Tinha sido uma mensagem, ele tinha certeza disso. Aquela imagem ficou grudada na mente dele a noite toda enquanto se debatia na cama sem conseguir dormir. No dia seguinte, escreveu uma carta para saber notícias.
Os pais de Henrique ainda não tinham voltado de Nova York. Já fazia 2 meses desde que tinham ido visitar o filho. 2 semanas depois, chegou um comunicado oficial do Departamento de Polícia de Nova York, traduzido pela embaixada. A mensagem informava que os pais de Henrique tinham sido encontrados mortos no apartamento do filho, ambos com ferimentos profundos na garganta que pareciam ter sido causados por ataque de animal. O rapaz tinha fugido, mas acabou sendo morto a tiros pela polícia no parque depois de atacar e matar 2 moças e investir contra os policiais. Ele estava completamente transtornado e foi responsabilizado por diversas mortes que vinham acontecendo desde que passou a frequentar aquela sociedade secreta. Os corpos estavam sendo trazidos para o Brasil para os familiares fazerem o enterro. Os endereços para contato tinham sido encontrados em cartas no apartamento. Túlio mandou uma carta pedindo mais informações e, se possível, alguns recortes de jornal sobre o caso. O material demorou a chegar e ele já estava achando que não iam responder. Entre os recortes, tinha uma reportagem onde um policial dava seu depoimento sobre o ocorrido. O homem declarava ter certeza de que tinham atirado num monstro, uma espécie de demônio ou lobisomem. Dizia que quando se aproximaram, a criatura pareceu se transformar, e ali estava um rapaz completamente nu, com o corpo coberto de pelo e lama escura. O caixão com o corpo de Henrique chegou ao Brasil, mas veio vazio. Desde pequeno, sempre gostei de histórias que faziam a gente sentir aquele frio na barriga. Minha família toda se reunia e os mais velhos contavam casos que deixavam todo mundo com os cabelos arrepiados. A gente ia dormir prestando atenção em cada barulho da noite, tentando entender se era só o vento ou alguma coisa diferente por aí. Essa história que vou contar aconteceu com um conhecido da família, um trabalhador rural chamado Bernardo. Era um homem acostumado com a vida no campo, conhecia bem aquelas terras do interior de Goiás. Tinha passado o dia todo ajudando na construção de um galpão na propriedade de um vizinho. O serviço se estendeu mais que o previsto, e quando perceberam, a noite já tinha caído por completo. Depois que terminaram o trabalho do dia e bateram uns papos, cada um seguiu seu rumo de volta para casa. Bernardo pegou a trilha que cortava um trecho de mata fechada. Era lua cheia naquela noite, o que ajudava a clarear o caminho, mas também deixava as sombras das árvores com um aspecto diferente. Ele levava um lampião pequeno numa mão e um facão grande na outra, sempre preparado para qualquer eventualidade que pudesse aparecer. A região tinha muito morro e a neblina começou a se formar aos poucos, deixando tudo mais gelado e escuro. Bernardo seguia tranquilo, acostumado com aquele trajeto que fazia há tanto tempo. Conhecia cada curva daquela trilha, cada árvore maior, cada pedra no meio do caminho. Mas naquela noite alguma coisa estava diferente no ar. Foi quando ouviu um som estranho vindo do meio do mato. Parecia um rosnado baixo, mas não conseguia identificar direito de onde vinha. Parou por um instante, prestando atenção, tentando descobrir que tipo de bicho poderia ser aquilo. Talvez algum cachorro do mato ou outro animal qualquer que vivia por ali. Apertou o cabo do facão com mais força e acelerou o passo. O barulho surgiu de novo, dessa vez mais alto e mais próximo. Era como se o que quer que fosse estava acompanhando ele pela mata, seguindo pelo mesmo caminho. O coração começou a bater mais rápido, mas Bernardo manteve a calma. Tinha enfrentado muita coisa naquela vida, e não seria agora que ia se deixar levar pelo medo. Estava perto de casa quando avistou uma figura parada bem no meio da trilha à sua frente. Levantou o lampião e o facão, preparado para o que viesse. A luz fraca iluminou algo que nunca tinha visto antes. Era uma criatura enorme, parecia um cachorro, mas do tamanho de um boi. A boca se abria mostrando presas grandes e afiadas. Os olhos brilhavam com um reflexo estranho na luz do lampião. O corpo do bicho era coberto de pelo escuro e grosso. As patas eram grandes demais para ser de qualquer animal conhecido.
A coisa babava, um líquido espesso que pingava no chão e começou a avançar na direção dele. Bernardo não pensou duas vezes. Quando a criatura se aproximou, deu um golpe certeiro com o facão e acertou a lateral da cabeça do bicho, arrancando um pedaço da orelha. A criatura soltou um grito que não parecia ser deste mundo. Era um som agudo misturado com algo gutural. Um barulho que fazia doer só de ouvir. O bicho recuou para o lado da trilha, se debatendo e fazendo aqueles sons horríveis. Bernardo não esperou para ver o que ia acontecer depois. Saiu correndo pela trilha com toda a força que tinha nas pernas. Correu sem olhar para trás até avistar as luzes da sua casa. Abriu a porta com tanta força que quase arrancou ela das dobradiças. Entrou e foi direto pegar a espingarda que guardava. Sua mulher acordou assustada com todo aquele barulho e veio ver o que estava acontecendo. Quando olhou para o marido, viu o terror estampado no rosto dele, algo que nunca tinha visto antes. Bernardo contou que tinha encontrado a coisa mais terrível que já tinha cruzado seu caminho, mas que tinha conseguido ferir o bicho. Lá de fora, ainda dava para ouvir aqueles sons estranhos, os rosnados e gemidos da criatura. Ficou na porta com a espingarda engatilhada, dizendo para a mulher que, se aquilo tentasse entrar ali, ele ia acabar com a desgraça. Ela pegou o terço e ficou rezando baixinho, pedindo proteção. Aos poucos, os barulhos foram diminuindo até parar completamente. Parecia que o bicho tinha ido embora. Mas Bernardo passou a noite toda acordado, vigiando a porta com a arma nas mãos. Só quando o sol nasceu que ele se sentiu um pouco mais tranquilo. No dia seguinte, foi até a casa dos vizinhos perguntar se alguém tinha ouvido ou visto algo estranho durante a noite. Para sua surpresa, encontrou um dos vizinhos, um senhor que morava sozinho num casebre afastado, com um curativo grosso cobrindo a lateral da cabeça. Parecia que um pedaço da orelha dele tinha sido arrancado. A mesma região onde Bernardo tinha acertado o golpe no bicho. A notícia se espalhou rápido pela região. As pessoas começaram a comentar que aquele velho solitário era um lobisomem, que se transformava nas noites de lua cheia. Bernardo nunca mais andou sozinho naquela trilha depois do anoitecer. Tem história que a gente ouve e fica pensando se é verdade mesmo ou se é só coisa que o povo inventa. Mas essa aqui que vou contar aconteceu de verdade, lá nos anos 90, numa cidadezinha do interior da Bahia chamada Iramaia. A região ali é tranquila, mas naquela época tinha um bairro novo se formando nos arredores, bem longe do centro, onde quase não passava ninguém depois que escurecia. As ruas eram de chão batido, tinha mais mato do que casa, e a energia elétrica ainda nem tinha chegado direito. Era o tipo de lugar que a gente pensa duas vezes antes de andar sozinho de noite. A mãe de uma conhecida minha, que vou chamar de Marina, morava lá com os pais quando ainda era criança. Os pais dela tinham comprado uma casa bem barata, justamente porque o bairro era afastado demais, quase esquecido. Naquela rua inteira, só tinha 3 casas com gente morando. Uma era a deles. Do lado, morava um homem sozinho, meio calado, que não conversava com ninguém. Na esquina tinha um casal bem velho que vivia ali fazia tempo. O resto era tudo terreno vazio, cheio de mato alto e escuro. Marina era pequena ainda, mas ajudava em casa e ia para a escola com uma prima. Certo dia, as duas voltavam da aula quando a senhora que morava na casa da esquina chamou elas. A mulher se apresentou como Heloísa e puxou Marina de canto, meio nervosa. Disse que a família dela precisava sair dali o quanto antes, que ninguém conseguia ficar morando naquela casa por muito tempo. Marina estranhou e perguntou por quê. A dona Heloísa abaixou a voz e falou que o vizinho do lado se transformava em bicho nas noites de lua cheia e atacava quem aparecesse na frente. Pediu para Marina não comentar nada com o homem, que ela e o marido eram velhos demais para se defender se ele viesse atrás deles. Mas avisou,
Todos que tinham morado naquela casa antes foram embora rápido. Quando chegou em casa, Marina contou tudo para a mãe dela, que era minha conhecida. A mãe não acreditou muito. Achou que a dona Heloísa já estava meio confusa por causa da idade. O pai de Marina, que vou chamar de Expedito, também não deu bola. Continuaram morando lá normalmente. Algumas semanas depois, Expedito precisou de uma enxada emprestada para limpar o quintal. Foi até a casa do vizinho, que se apresentou como Reginaldo. O homem emprestou a ferramenta sem problema, mas falou bem sério que Expedito não esquecesse de devolver no dia seguinte. Disse que não gostava de ficar com as coisas em aberto, que ninguém ficava devendo nada para ele. Expedito achou meio esquisito o jeito que ele falou, mas não ligou muito. No dia seguinte, Expedito precisou trabalhar cedo e pediu para a esposa dele, que vou chamar de Dalva, levar a enxada de volta. Dalva foi até a casa do Reginaldo e bateu no portão. Ele apareceu com os olhos bem fechados, parecendo que não tinha dormido. Dalva perguntou se ele estava bem, e Reginaldo respondeu que tinha problema de insônia. Dalva estava na frente da casa e notou que o quintal dele estava cheio de galinhas mortas, tudo espalhado, com sangue e pena por todo lado. Assustada, ela perguntou o que tinha acontecido. Reginaldo disse que durante a noite, uma raposa tinha entrado e atacado as galinhas. Dalva, sem pensar muito, comentou que a dona Heloísa tinha falado para a filha dela que ele se transformava em bicho, mas que era só coisa de velha, né? Ninguém leva isso a sério. A cara do Reginaldo mudou na hora. Ele disse com a voz grossa que tentava ser gente boa, mas que sempre tinha alguém novo espalhando fofoca sobre ele, e que odiava isso. O jeito agressivo dele deixou Dalva com medo, e ela foi embora rápido. Naquela mesma noite, que era de lua cheia, ninguém na casa conseguiu dormir direito. Começaram a ouvir uns barulhos estranhos lá fora, cachorros latindo sem parar, tipo quando tem algo errado. Marina, que devia ter uns 13 ou 14 anos, levantou e olhou pela janela da sala. Ela jura que viu uma criatura enorme, parecida com um cachorro gigante, andando em duas pernas, arrastando correntes pela rua de terra. Vários cachorros cercavam a coisa, mas ela não ligava, continuava andando. Uns 10 minutos depois, todo mundo na casa ouviu 2 tiros bem altos, mas ninguém teve coragem de sair para ver o que era. No dia seguinte, bem cedo, a polícia bateu na porta. Perguntaram se tinham ouvido alguma coisa durante a noite, porque a dona Heloísa e o marido dela tinham sido mortos. Alguém tinha invadido a casa do casal e atacado os dois. O estranho é que não tinha sido roubo, nada foi levado. Expedito e Dalva contaram sobre os cachorros e os tiros. A polícia confirmou que encontraram 2 cápsulas de bala perto dos corpos, que o marido da dona Heloísa tinha atirado. Também tinha muito sangue no chão que não era do casal, então quem invadiu a casa tinha sido ferido. Mas o que quer que tenha entrado lá, matou os 2, mesmo depois de levar 2 tiros. Uns dias depois, uns garotos da rua chamaram Marina e a prima dela para ir roubar galinha do vizinho. Naquela época, o povo fazia isso porque era tudo muito difícil. As famílias não tinham muito o que comer. Marina ficou com medo e disse que não ia, que acreditava que o homem se transformava em bicho mesmo. Mas os outros foram. O galinheiro ficava no fundo do quintal do Reginaldo, bem escuro, quase sem luz nenhuma. Era alto, as galinhas ficavam na parte de cima. Os meninos fizeram a façanha. Uns ficaram vigiando enquanto outros subiam e pegavam as galinhas. Passavam por cima do muro e colocavam num saco. Mais tarde, quando escureceu, o Reginaldo chegou em casa e viu que faltavam galinhas. Foi direto na casa do Expedito acusar Marina e a prima dela. A Dalva entrou no meio da confusão para defender as meninas. O Reginaldo começou a xingar a mulher com palavras pesadas. Expedito e o pai da prima de Marina, que vou chamar de Gilson, estavam lá e partiram para cima do homem. O Reginaldo agarrou os 2 pelo pescoço, um em cada mão, levantou eles do chão como se não pesassem nada e depois jogou os 2 longe. Expedito ficou pasmo. Não sabia de onde aquele homem tirava tanta força, sendo que ele e o Gilson eram homens grandes e fortes.
Os dois se levantaram e foram de novo para cima dele, mas o Reginaldo tirou a camisa e os dois pararam na hora. No corpo dele tinha 2 curativos na altura do abdômen, parecendo marca de tiro. Os mesmos tiros que a família tinha ouvido na noite que a dona Heloísa e o marido morreram. Expedito chamou o Gilson e os dois recuaram. Entraram correndo para dentro de casa. O Reginaldo gritou lá de fora, ameaçando todo mundo, dizendo que isso não ia ficar assim. Naquela mesma noite, sabendo do perigo, Expedito e Dalva decidiram que iam juntar as coisas e ir embora de vez, junto com o Gilson e a família dele. Começaram a arrumar o que podiam por volta das 10 da noite. Foi quando todo mundo começou a ouvir aqueles mesmos barulhos de antes, só que agora, mais perto. Dalva trancou todas as portas e janelas, mas aquela coisa que estava lá fora pulou o muro e entrou no quintal fácil demais. O ser ficou rondando a casa, andando de um lado para o outro, dando umas risadas horríveis, bem graves. Expedito olhou pela janela e viu. Ele conta até hoje que aquilo não era desse mundo. A criatura tinha pelo escuro, devia ter mais de 2 metros, mas andava meio curvada. O rosto era de cachorro, focinho comprido, e os olhos eram amarelos, brilhavam no escuro. Eles não tinham telefone para chamar a polícia, então o Expedito e o Gilson pegaram facões para se defender, caso a coisa conseguisse entrar. A criatura foi até a porta da frente e começou a chutar e bater com força, tentando arrebentar a madeira. Depois começou a gritar, e a voz era igual à do Reginaldo, só que mais grossa, mais animal. Xingava o Expedito e a Dalva, dizia que ia entrar e matar todo mundo. Enquanto isso, Dalva acendeu o fogão e colocou várias panelas com água para ferver. Uns 10 minutos depois, Expedito abriu a janela da cozinha. A criatura ouviu e correu para lá. Assim que aquilo apareceu embaixo da janela, Dalva jogou a água fervendo em cima. Expedito e o Gilson também jogaram. Todo mundo que estava perto com panela na mão jogou. Subiu um fedor horrível de cachorro molhado por todo canto. A criatura deu uns gritos de dor e saiu cambaleando. O Gilson aproveitou, abriu a porta e foi atrás, dando vários golpes de facão na coisa. A criatura, toda ferida, conseguiu pular o muro dos fundos e caiu num terreno vazio que tinha atrás. O Gilson achou que ela tinha morrido, mas não foi lá conferir. Todo mundo entrou para dentro e passou a noite acordado, rezando. No dia seguinte, Expedito e o Gilson foram até o terreno para ver o corpo. Não tinha nada lá, nem sangue, nem rastro. Marina e os pais dela se mudaram naquele mesmo dia. Quanto ao Reginaldo, ele sumiu. Ninguém mais viu ele na cidade. Anos depois, uns conhecidos do Expedito comentaram que o Reginaldo estava morando em outro bairro bem afastado, que agora mexia com macumba, e que a aparência dele estava horrível, cheio de cicatriz e queimadura pelo corpo todo. Marina cresceu e saiu de Iramaia, mas até hoje ela jura que o que viu naquela noite era real. Olhava pela janela sem parar. Não aguentava mais ver a chuva daquele dia. Parecia que estava presa num ciclo que não acabava nunca, se lembrando da noite que a levou para aquele lugar. Pegou a caneta e o papel, as mãos tremiam tanto que borravam a tinta enquanto tentava escrever. Precisava colocar para fora tudo que estava guardado dentro dela, escrever sua própria história. Começou a rabiscar os primeiros parágrafos. Existem poucas coisas das quais consigo me lembrar com tanta precisão quanto aquela noite. Um dos únicos dias que recordo com tamanha clareza é minha formatura. Houve momentos em que questionei se aquilo tinha acontecido mesmo em setembro ou se foi em outro mês, mas depois de muito tempo consegui compreender que era real. Tudo que vou escrever é verdade. Tudo começou naquele fim de tarde de setembro, quando a primavera estava começando a dar as caras. O frio ainda era comum no Sudeste naquela época do ano. Tinha voltado há poucos dias de uma viagem para o sul do país. Era por volta das 6 da tarde,
quando a lua cheia já estava aparecendo no céu. O ar estava parado e me enrolei numa manta quente enquanto olhava o céu que ia escurecendo conforme o sol descia. A xícara branca estava cheia de café com leite que esquentava minhas mãos. Estava distraída, o que era normal para mim. Não era paranoica e focada como sou hoje. Tomava devagar a bebida enquanto esperava. Esperava o quê, exatamente? Isso eu me perguntava. Mas sabia que algo estava vindo. Conseguia sentir no ar parado daquela noite que nada de bom viria quando a escuridão tomasse conta das ruas. As sombras escureceram completamente e apenas a luz dos postes e da lua iluminavam o local. Eu sabia que algo estava à espreita para me atacar. Só não imaginava que seria algo tão aterrorizante e impossível para os olhos humanos. Voltei a beber o café sentindo lá no fundo que iria me arrepender de muitas coisas naquela noite. Lembrei que a porta não estava trancada. Estava com preguiça de levantar, e por causa da tranquilidade do bairro, nunca me preocupava com isso. Mas devido àquela sensação angustiante, resolvi que seria melhor fechar e trancar. Eu mesma achei estranho tomar tamanha precaução, mas até o fim daquela noite deixaria o deboche de lado e agradeceria por ter tomado cuidado. Andei até a sala e tranquei a porta de madeira. Fui até a cozinha e joguei o resto do café frio no ralo. Minha próxima decisão foi o que me custou muita coisa. Decidi escrever parte do meu conto para o site onde costumava publicar. Acabei passando a noite toda escrevendo e quando o relógio bateu perto da meia-noite, o sono bateu forte. Foi quando notei que o céu já estava escuro há muito tempo. Fui até a janela para fechá-la, evitando o ar frio que entrava em rajadas rápidas. Ao chegar perto e me inclinar para conseguir alcançar e fechar, vi um homem muito bem vestido e bonito ali na rua. Estranhei. Ele não parecia ser da vizinhança. Não o conhecia dali, mas conhecia de algum lugar. Não sou como os outros vizinhos, pelo menos não era. Não tinha aquela mania de ficar desconfiando que as pessoas estavam tramando alguma coisa. Simplesmente não julgava as pessoas assim. Fechei a janela do quarto ainda sentada sobre a cama. Gostava de criar histórias para pessoas que não conhecia, um hábito que tinha desde criança e nunca consegui perder. Criei toda uma narrativa para aquele homem. 1000 aventuras improváveis e emocionantes surgiram na minha mente. Até que algo me fez espiar pela fresta da janela enquanto ouvia. Ele mudava pouco a pouco, mudanças leves, mas impactantes quando notadas. Suava e segurava nos braços que pareciam se mexer sem controle. Torcia a cabeça e resmungava coisas que não conseguia entender. Foi quando ele caiu de joelhos no chão da calçada, pondo a mão no peito e tremendo de forma estranha para um humano comum. Foi quando notei que algo realmente estava errado. Passei a mão pela cama procurando o celular, comecei uma busca pelo aparelho, mas não encontrei a tempo de ligar para a polícia. Um vizinho que também notou a agitação saiu para ajudar o rapaz. Esse vizinho se chamava Otávio e pude respirar melhor depois de vê-lo ajudando o pobre homem. Mas meu alívio acabou rápido, quando o corpo do infeliz começou a mudar lentamente. Ele se transformava durante o som das badaladas da meia-noite. Se transformava em algo inexplicável. As roupas dele rasgaram, dando lugar a pelos grossos. Seus traços humanos se tornavam cada vez menos reconhecíveis. Aquilo era uma fera, grande, peluda e demoníaca. Além de Otávio na rua, também estavam Carmen e Sebastião, um casal de pessoas mais velhas. Assim que Otávio viu aquele demônio, ele pulou e saiu correndo para sua casa em busca de segurança. Os dois mais velhos não tiveram a mesma sorte. A criatura começou a correr com suas patas poderosas e barulhentas na direção deles. Antes que pudessem reagir, aquela coisa mordeu o casal. Otávio voltou rapidamente com uma arma e deu 3 tiros contra a fera. 3 tiros que foram ignorados, as balas pareciam bater e ricochetear na pele dela, sem causar dano algum. A fera de olhos que brilhavam com um tom infernal virou-se para Otávio, mudando de presa. Eu abri a porta da minha casa numa velocidade que nunca mais consegui atingir. Carmen e Sebastião não perderam tempo. Entraram correndo para dentro.
Voltamos para a janela do meu quarto, sem nem saber como chegamos lá, e dali assistimos o que mudou nossas vidas. Um demônio, um homem-lobo, devorando pouco a pouco Otávio, aquele rapaz que tinha pouco mais de 20 anos. Os dentes afiados cortavam a carne como se fosse o prato mais delicioso do mundo, tudo banhado de sangue sob a luz prateada da lua. Quando imaginamos que não podia piorar, o bicho olhou para nós como se pudesse ver pela fresta da janela. Deu o que parecia ser um sorriso, os dentes vermelhos e cruéis. O som que fazia permanecia na minha mente. Naqueles meus poucos anos de vida, eu jamais tinha visto um lobisomem ou acreditado em tal lenda. Nunca tinha imaginado que veria o sorriso de uma criatura dessas. As patas poderosas bateram contra o chão, se afastando e levando o perigo junto, deixando apenas pegadas vermelhas e o corpo irreconhecível de Otávio para trás, junto do nosso desespero. Quando enfim amanheceu, num choro que não parava, consegui ligar para a polícia. Dei um relato menos fantasioso que a realidade. Disse que um cachorro grande e raivoso tinha atacado na frente da casa. O casal comentou comigo que havia tempos que a cidade não relatava um ataque tão brutal de um lobisomem. Sebastião disse que o fato do gado ter diminuído nos últimos anos foi o que levou a fera a matar humanos, por isso estava tão irada. Carmen disse que fiz bem em não contar o que realmente tinha matado meu vizinho, que isso seria ruim demais. O choque foi grande quando notamos que o homem que apareceu no noticiário falando sobre a morte era o mesmo que tinha se transformado naquele monstro. Eles se foram e eu fiquei completamente transtornada. Os pesadelos que tive até os dias de hoje foram os responsáveis por eu estar escrevendo este relato. Nunca consegui esquecer dos gritos, dos rosnados, dos sons daquela noite. Poderia mudar as datas, os horários, mas os acontecimentos jamais esqueceria. Este episódio se tornou um fantasma, o fantasma desta história. Havia escrito a história de forma que pudesse relatar seus próprios sentimentos de forma real. Leu e releu várias vezes. Depois começou a escrever outras coisas. Não sabia mais se era por necessidade ou se estava sendo obrigada por uma força invisível a escrever tudo aquilo. Se fosse necessidade, uma hora pararia. Se fosse vontade, poderia parar quando quisesse. Mas se alguém a forçava a escrever, talvez jamais parasse, nem mesmo após sua morte.